Concursos de beleza costumam ser marcados por glamour, vestidos impecáveis e sorrisos ensaiados. Mas basta um pequeno erro para transformar um momento de elegância em uma cena difícil de esquecer. Entre tombos, gafes, coroações confusas e situações inesperadas, algumas candidatas viveram momentos tão constrangedores que acabaram chamando mais atenção do que a própria competição. Isso é exatamente o que você vai ver hoje no canal Factos. Steve Harvey entrou no palco para anunciar a nova Miss Universo e parecia que tudo seguiria o roteiro tradicional. Ele leu o cartão, chamou Ariadna Gutierrez Arévalo e o estádio explodiu em comemoração. A colombiana recebeu a coroa, a faixa, as flores e começou a acenar como a nova dona do título. Ao lado dela, Paulina Vega vibrava com a vitória da prima. Só que a festa durou pouco. Depois de cerca de 2 minutos, Steve Harvey voltou ao microfone com uma expressão de quem queria desaparecer. Ele admitiu que havia lido o resultado errado e revelou que a verdadeira campeã era Pia Alonso Wurtzbach. I have to apologize. Miss Universe 2015 is Philippines. O clima ficou tão tenso que Pia perguntou várias vezes nos bastidores se realmente tinha vencido e se alguém não iria tirar a coroa dela também. Enquanto isso, Ariadna tentava manter a calma diante das câmeras, mesmo depois de viver o reinado mais curto da história do concurso. Steve Harvey ainda publicou um pedido de desculpas nas redes sociais e conseguiu escrever errado os nomes de Colômbia e Filipinas. A internet, claro, transformou tudo em meme em questão de minutos. A disputa estava chegando ao fim quando Nathalie Becker, representante de Cuiabá, e Emanuele Bellini, de Várzea Grande, aguardavam o resultado diante do público. A expectativa era grande, já que a competição vinha sendo bastante equilibrada entre as duas candidatas. Quando o anúncio confirmou a vitória de Emanuele, algo totalmente fora do roteiro aconteceu. O marido de Nathalie não aceitou a decisão e correu para o palco. Ele tomou a coroa das mãos da cerimonialista e a lançou contra o chão. Como se isso não bastasse, ainda pegou outra coroa e a quebrou diante de todos. A confusão só terminou depois que membros do evento conseguiram conter o homem. O momento acabou chamando mais atenção do que a própria coroação. Segundo o organizador Maloney Hyatt, a disputa foi apertada durante todo o concurso. Ainda assim, o marido da candidata derrotada considerou o resultado injusto e provocou prejuízos ao evento. O que era para ser uma noite de brilho, faixas e aplausos acabou virando uma história daquelas que fazem qualquer organizador desejar uma coroa feita de borracha. Violeta Arévalo subiu ao palco para cumprir uma das tradições mais conhecidas do Miss Rosário, no Paraguai, passar a coroa para a vencedora seguinte. Tudo caminhava normalmente até que chegou a hora da coroação. Diante do público, a então Miss Rosário 2024 se recusou a colocar a coroa na cabeça da sucessora. Em vez disso, largou o objeto no chão e deixou o ambiente tomado por um silêncio daqueles que parece durar uma eternidade. A nova vencedora acabou sendo coroada, mas a cerimônia já havia saído completamente dos trilhos. Em poucos minutos, o episódio se espalhou pelas redes sociais e gerou uma enxurrada de comentários. Depois da repercussão, Violeta explicou que sua atitude não aconteceu por acaso. Segundo ela, durante o período em que carregou o título, enfrentou situações de bullying e perseguição. A ex-rainha afirmou que familiares também foram envolvidos nas confusões e relatou episódios de ofensas e até o arremesso de uma garrafa de água. Enquanto a internet discutia quem tinha razão, a organização do concurso permaneceu sem se manifestar sobre a polêmica. O que deveria terminar com aplausos, flores e sorrisos terminou com uma coroa no chão e um climão tão grande que parecia ter ocupado todo o palco. Alessandra Cariúcha entrou no concurso Garota da Laje, exibido pelo Profissão Repórter, determinada a levar o prêmio, que era um carro usado. Mas, quando o resultado foi anunciado, ela descobriu que não seria a vencedora. A derrota não encerrou sua participação. Durante a entrevista após o concurso, Cariúcha resolveu defender a própria beleza de forma tão espontânea que acabou chamando mais atenção do que a campeã. Ela afirmou que era bonita, destacou que não tinha estrias nem cirurgias plásticas, e fez questão de dizer que era totalmente natural. A sinceridade, misturada com a indignação por não ter vencido, transformou o momento em um dos mais lembrados da televisão brasileira. Tô revoltada, essa mulher feia ganhando! Por que você ficou indignado assim? Porque você se comparando com elas, é isso? Com certeza, eu sou muito melhor!
estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. A repercussão foi enorme. O trecho passou a circular nas redes sociais, virou meme e fez o nome de Cariúcha ficar conhecido em todo o país. Curiosamente, ela saiu do concurso sem o carro, mas ganhou algo que poucas participantes conseguem: fama nacional. Às vezes, perder uma disputa rende muito mais assunto do que levantar um troféu. Nesse caso, bastou uma entrevista para mudar completamente a história. Ming Shi entrou na passarela do Victoria's Secret Fashion Show de 2017 em Xangai, na China, pronta para um dos desfiles mais importantes de sua carreira. Mas bastou um detalhe sair do lugar para transformar o momento em um enorme susto. Durante a apresentação, a modelo escorregou no próprio véu e caiu diante da plateia. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta do ambiente. Logo depois, os aplausos começaram como forma de incentivo. Outra modelo se aproximou para ajudá-la a se levantar. Ainda emocionada, Ming Shi retomou o desfile e seguiu caminhando até o fim da passarela, mesmo visivelmente abalada. O momento rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Em vez de rir da situação, boa parte do público elogiou a coragem da modelo por continuar desfilando depois da queda. Ana Lívia Diniz, de 23 anos, acreditou que havia alcançado um dos momentos mais importantes de sua trajetória quando recebeu a faixa de campeã no Miss Goiás 2022. A comemoração começou, os sorrisos apareceram e tudo indicava que a disputa tinha chegado ao fim. Só que a tranquilidade durou pouco. Poucos instantes depois, surgiu a informação de que havia acontecido um erro durante o anúncio do resultado. Em meio à confusão, o apresentador precisou retirar a faixa que havia sido colocada em Ana Lívia. O momento aconteceu diante do público e transformou uma celebração em uma situação extremamente constrangedora. Erraram o resultado, colocaram a faixa em mim e depois tiraram. Nessa hora comecei a chorar de emoção, mas depois fiquei sem reação. A modelo ficou visivelmente abalada e mais tarde demonstrou indignação com a falta de organização do concurso. Ela destacou que o evento representava o resultado de muito esforço e preparação, tornando o episódio ainda mais difícil de esquecer. Maeva Kukek caminhava pela passarela das pré-seleções do Miss Universo 2019 quando viveu um daqueles momentos que fazem qualquer candidata querer sumir. Durante o desfile de maiô, a representante da França perdeu o equilíbrio sobre os saltos altos e acabou caindo diante do público. Por um instante, o palco pareceu congelar, mas a reação da Miss surpreendeu. Sem ficar parada lamentando o tropeço, ela se levantou rapidamente, ajeitou os cabelos e continuou o desfile como se estivesse tentando convencer todo mundo de que aquilo fazia parte da apresentação. A situação ficou ainda mais curiosa porque outras candidatas também escorregaram exatamente no mesmo local. O problema parecia estar mais relacionado à combinação entre o piso e os saltos do que à falta de prática das participantes. Depois da apresentação, Maeva comentou o ocorrido com bom humor. Ela explicou que não havia se machucado e tratou tudo como um acidente comum em um evento ao vivo. Em vez de constrangimento, vieram aplausos. A francesa recebeu apoio pela forma tranquila como lidou com a queda. A modelo entrou na passarela com toda a confiança do mundo. O desfile acontecia sobre uma plataforma montada no meio de uma piscina. Ela caminhou até a ponta, fez a pose, sorriu para o público e girou como se tudo estivesse perfeito. Foi justamente na volta que o plano deu errado. Um passo fora do lugar foi suficiente para ela perder o equilíbrio e desaparecer dentro da água. Em poucos segundos, o desfile elegante virou um mergulho totalmente inesperado. A modelo saiu da piscina completamente encharcada e com uma expressão de quem queria que o chão também tivesse uma tampa para esconder o resto da vergonha. Mesmo diante do mico, ela manteve a calma e deixou o local, tentando levar a situação com bom humor. Carolina Toledo acabava de ser anunciada como a nova Miss Amazonas 2015, quando a cerimônia tomou um rumo que ninguém esperava. Enquanto a vencedora recebia os cumprimentos no palco, a segunda colocada, Sheislane Hayala, avançou até ela e arrancou a coroa de sua cabeça.
O público ficou sem entender o que estava acontecendo. O momento de celebração virou uma confusão diante das câmeras e rapidamente se espalhou pela internet. Em poucas horas, o episódio já circulava pelo país inteiro, mas Cheislane não demonstrou arrependimento. Depois da polêmica, ela explicou que sua atitude não aconteceu por causa da derrota. Segundo a modelo, o gesto foi uma forma de protestar contra a organização do concurso. Ela alegou que havia insatisfação nos bastidores e afirmou que algumas candidatas se sentiram prejudicadas durante a competição. A repercussão foi tão grande que a vice-colocada virou assunto em programas de televisão e nas redes sociais. Curiosamente, o episódio deu à modelo uma fama que talvez nem o título de Miss Amazonas tivesse proporcionado. Enquanto o concurso seguia seu caminho, a cena da coroa voando continuava sendo lembrada por muita gente. Isamar Herrera observava atentamente o anúncio das classificadas para o Top 20 do Miss Grand International, quando ouviu seu país ser chamado. Ou pelo menos foi o que ela pensou. Convencida de que havia avançado na competição, a representante do Panamá deixou sua posição e caminhou pela passarela em direção ao grupo das finalistas. Por alguns segundos, tudo pareceu normal, mas havia um detalhe assustador rondando o palco. O nome anunciado pelo apresentador não era o dela. A vaga pertencia à representante do Paraguai, Cecília Romero. A plateia percebeu o equívoco antes mesmo da organização. Gritos começaram a surgir enquanto Isamar seguia desfilando, sem notar que algo estava errado. Quando a confusão ficou evidente, o apresentador interrompeu o momento e explicou que havia chamado a Miss Paraguai. A correção obrigou Isamar a fazer o caminho de volta diante de centenas de pessoas. Logo depois, Cecília Romero assumiu seu lugar entre as classificadas. Como se a situação já não fosse desconfortável o suficiente, a candidata panamenha acabou ficando fora da lista oficial das 20 semifinalistas. A competição seguiu normalmente, mas, para muita gente, a lembrança mais marcante daquela noite não foi a coroação. Foi a passarela que pregou uma peça em Isamar e transformou alguns segundos em um dos momentos mais constrangedores do concurso. Rachel Smith entrou na passarela do Miss Universo de 2007 com a postura de quem estava pronta para conquistar os jurados. A representante dos Estados Unidos desfilava com vestido de gala quando um escorregão mudou tudo em questão de segundos. De repente, ela acabou caindo sentada bem no meio do palco. Por um instante, parecia que o concurso inteiro tinha parado, só que Rachel reagiu de um jeito que surpreendeu quem assistia. Sem perder tempo, levantou, ajeitou a postura e voltou a caminhar como se aquele tombo fizesse parte da apresentação. Mesmo com o susto, a candidata não deixou a vergonha tomar conta. Ela seguiu o desfile até o fim e mostrou bastante controle diante de uma situação que faria muita gente querer sair correndo do palco. A queda virou um dos momentos mais lembrados daquela edição do Miss Universo. E, curiosamente, o acidente não acabou com sua participação. Rachel Smith ainda terminou a competição entre as 5 melhores candidatas. Letícia Capato mal teve tempo de aproveitar a coroa quando a tranquilidade do Miss Rondônia Mundo desapareceu do palco. Durante a cerimônia realizada em Cacoal, a representante de Ji-Paraná foi anunciada como vencedora por uma colaboradora responsável pela coroação e recebeu a tiara diante do público. Só que algo estranho pairava no ar. Poucos instantes depois, a organizadora Gleice Leite interrompeu a comemoração e retirou a coroa de Letícia. Em seguida, ela entregou o título a Kaliane Barbosa, candidata de Cacoal, apontada como a vencedora oficial segundo as notas dos jurados. A troca aconteceu ali mesmo, diante de todos. A surpresa tomou conta do evento. O que deveria ser um momento de emoção virou uma disputa cheia de acusações. Gleice afirmou que a colaboradora Jaqueline Grohowski coroou a candidata errada de propósito. Já Jaqueline apresentou outra versão. Segundo ela, o papel que deveria indicar a vencedora estava em branco e, acreditando que Letícia havia obtido a melhor pontuação, decidiu colocar a coroa nela. A polêmica continuou depois do concurso, com denúncias, discussões e até processo judicial. Enquanto cada lado defendia sua versão, uma coisa era certa: poucas coroações duraram tão pouco tempo quanto aquela. Brooke Lee chegou à etapa final do Miss Universo de 1997, cercada por concorrentes fortes e pela tensão típica dos grandes concursos. Restavam poucas perguntas antes da escolha da nova rainha, e qualquer resposta poderia fazer a diferença. Quando chegou sua vez, ela recebeu uma questão curiosa. Os jurados queriam saber o que faria se pudesse viver um dia inteiro sem regras. Enquanto algumas candidatas seguiram respostas mais tradicionais, Brooke escolheu outro caminho. Sem hesitar, contou que aproveitaria a liberdade
liberdade para comer tudo o que encontrasse pela frente, e ainda faria isso 2 vezes. What would you do? I would eat everything in the world. You do not understand. O apresentador caiu na risada, a plateia respondeu com aplausos, e o ambiente ficou muito mais leve. Em um evento conhecido por discursos cuidadosamente ensaiados, a sinceridade da candidata roubou a atenção de todos. O momento ganhou destaque justamente por mostrar algo raro em concursos de beleza: espontaneidade. Em vez de tentar parecer perfeita, Brooke demonstrou naturalidade e senso de humor. Pouco tempo depois, veio a confirmação. Ela foi coroada Miss Universo daquele ano. No fim, quem acabou levando a coroa foi uma candidata que admitiu algo que boa parte da plateia provavelmente também faria. Clara Souza aguardava o resultado do Miss Grand International de 2018 de mãos dadas com a representante da Índia, Meenakshi Chowdhury. As duas eram as últimas concorrentes na disputa, e a tensão no palco parecia aumentar a cada segundo. Quando o nome da paraguaia foi anunciado como vencedora, aconteceu algo que ninguém esperava. Antes mesmo de comemorar, Clara perdeu as forças e caiu no chão diante da plateia. A surpresa foi geral. Meenakshi tentou ajudá-la, mas a queda aconteceu tão rápido que não houve tempo para evitar o susto. O episódio ganhou ainda mais atenção porque, pouco antes do anúncio, Clara já havia demonstrado o quanto estava nervosa. A candidata revelou que a ansiedade estava tão forte que sentia como se precisasse de ajuda médica naquele momento. Felizmente, o susto durou pouco. Após se recuperar, ela voltou a ficar de pé, recebeu a coroa e conseguiu aproveitar a vitória. Em seguida, apareceu sorrindo, emocionada e cercada pelas outras participantes. Não deixe de deixar seu like e se inscrever para ver mais vídeos como esse.